Existe uma linha tênue, quase invisível, que separa a realidade que acreditamos viver daquela que nos é imposta. Uma fronteira onde a liberdade de pensamento se dissolve e a própria identidade se torna um teatro de sombras, cuidadosamente orquestrado. Você a sente, não sente? Aquela leve picada de dúvida, aquela sensação de que algo fundamental está errado, de que as peças não se encaixam, não importa o quanto tentemos forçá-las. Aquela voz interior que sussurra que estamos sendo, de alguma forma, manipulados. Não por um poder distante, mas por uma força tão íntima que se confunde com nossos próprios desejos, medos e aspirações. Você acorda todas as manhãs com a convicção de que é o autor de sua própria história, o mestre de seu próprio destino. Seus pensamentos, suas escolhas, suas crenças, são seus, inquestionavelmente. Mas e se essa convicção fosse a mais sofisticada das ilusões? E se a sua mente não fosse um santuário inviolável, mas um campo de batalha, meticulosamente preparado por arquitetos invisíveis ao longo de milênios? Este não é um conto de conspiração banal, nem uma fábula de ficção científica. Esta é a anatomia de uma sombra, um mergulho investigativo na arte milenar e sempre aprimorada do controle da mente humana. Uma arte tão antiga quanto a civilização, tão eficaz quanto a gravidade, e tão presente em sua vida hoje quanto o ar que você respira. Prepare-se para questionar cada pilar da sua realidade, porque o que você está prestes a descobrir desafia não apenas a história que lhe contaram, mas a própria estrutura da sua percepção. A nossa jornada começa não em laboratórios secretos ou em reuniões clandestinas, mas na gênese da nossa consciência. Naqueles momentos primordiais em que a humanidade começou a definir o que era real, o que era sagrado, o que era a si mesma. Fomos ensinados que a mente é produto do cérebro, mas e se fosse o contrário? E se a mente, em sua essência, fosse uma força primordial e a sua subordinação à matéria fosse o primeiro grande ato de uma manipulação que persiste até hoje? Essa inversão de percepção não foi acidental. Foi o primeiro golpe de uma engenharia social que desmantelou nossa intuição, transformando-a em algo a ser suprimido em vez de ser confiado. Quando a humanidade se reuniu em grandes sociedades, um problema emergiu. Como controlar as massas? Como garantir a coesão, a obediência, a submissão a uma autoridade? Muitas soluções foram tentadas. A burocracia chinesa, a guerra mesopotâmica. Mas no Egito, o berço da civilização, nasceu a mais ousada, a mais perturbadora de todas, a programação de um líder, o faraó, um deus na terra, cuja mente, no entanto, era um campo de experimentos. Você acredita que a liderança exige empatia, sabedoria, responsabilidade? O que este vídeo irá revelar é que talvez essas sejam as qualidades que impedem o controle absoluto. Que as verdadeiras ferramentas do poder são a imprevisibilidade, a tolerância ao estresse inumana e, acima de tudo, a total ausência de empatia. Qualidades que transformam um homem em um espectro, em um fantoche, em um ser dissociado. A dissociação, a quebra entre mente e corpo, a capacidade de observar o horror sem sentir. É o segredo por trás do véu, a chave para entender como um homem pode ser reescrito, programado e lançado como uma arma. E o roteiro para essa programação? Ele estava escondido à vista de todos na mitologia. As histórias de Ra, Osíris e Horus, que parecem contos arcaicos, eram, na verdade, um manual de instruções. Um conjunto de rituais brutais, envolvendo traumas físicos, psicológicos e substâncias que alteravam a percepção, projetados para fragmentar a identidade do faraó, criando personalidades distintas, ativáveis por gatilhos tão sutis quanto o cheiro. E no centro dessa engenharia da alma, uma figura sombria, Ísis, a deusa, a mãe, a controladora, a tecelã da dependência que amarrava o faraó ao seu próprio destino programado. Você pode estar pensando que isso tudo é uma relíquia do passado distante, uma excentricidade de impérios esquecidos. Mas e se eu lhe disser que essas técnicas, essa engenharia da alma, não apenas sobreviveram, mas foram aprimoradas, recicladas, reintroduzidas no palco global em nome da segurança nacional?
Prepare-se para ver as inegáveis e perturbadoras semelhanças entre os rituais egípcios de programação e os interrogatórios aprimorados que ocorreram em Abu Ghraib e Guantánamo Bay, onde a psicologia foi cooptada e o trauma, novamente, se tornou uma ferramenta, e onde a guerra ao terror não apenas gerou inimigos, mas talvez os criou através de um script tão antigo quanto as pirâmides. A ascensão do ISIS não foi uma coincidência, não foi um acidente. Foi, para muitos, o resultado perverso e intencional de uma programação brutal. E se a busca moderna por controle não se limitou a prisioneiros de guerra? E se os experimentos do projeto MKUltra, onde cidadãos americanos foram submetidos à lavagem cerebral com drogas, hipnose e trauma, nunca realmente terminaram? E se os resultados terríveis que a CIA confessou eram, na verdade, um sucesso tão estrondoso que foram internalizados, disseminados e agora se manifestam na própria estrutura da nossa sociedade? Nas mídias sociais que nos viciam, nos algoritmos que nos moldam, nas práticas que nos prometem felicidade, enquanto nos aprisionam em um ciclo de consumo e validação. A internet, essa vastidão de conexão, construída e protegida por forças que não buscam a liberdade, mas o controle. Nós somos os novos faraós, cada um de nós, conectados mas isolados, informados mas manipulados, livres. Ou assim pensamos. Este documentário não é apenas sobre o passado, é sobre o presente, é sobre você, sobre a sua mente, a sua identidade, a sua liberdade. Ele irá desvendar as correntes invisíveis que nos prendem, irá expor os arquitetos da sombra, e ao final você não verá o mundo da mesma forma, porque uma vez que a cortina é levantada, não há como voltar atrás. O que será revelado aqui irá desmantelar as ilusões peça por peça e mostrará como a batalha pela sua mente está sendo travada e como você pode, finalmente, ver além da névoa. Prepare-se. A verdadeira história da mente humana e seu controle está prestes a ser contada. E quando o próximo episódio chegar, você vai saber o que poucos sabem. Você vai saber o que poucos sabem. Você acredita ser livre? Que seus pensamentos, suas escolhas, sua própria identidade são inalienavelmente seus? Pense de novo. Pense mais fundo. Porque há milênios, sob o véu da história oficial, nas sombras de templos esquecidos e por trás das cortinas do poder, uma verdade perturbadora se esconde. Uma verdade tão antiga quanto a própria civilização, tão eficaz quanto o mais letal dos venenos, e tão invisível quanto o ar que respiramos. É a arma secreta dos impérios, das sociedades ocultas, dos que detêm o controle. É a arte sombria de reescrever a mente humana, de transformar o indivíduo em um boneco programável, em um robô. Mas como, você pergunta? Como se constrói uma prisão que ninguém consegue ver? A resposta começa onde tudo começou, na própria fundação da nossa percepção. Por muito tempo, a humanidade entendeu o universo de uma forma que hoje nos pareceria alienígena. A mente, a consciência, era a força primordial. O mind led to matter. O universo não era um amontoado caótico de partículas, mas uma gigantesca mente vibrante. E dessas vibrações, a matéria, os átomos, eram formados. Era uma cosmovisão, onde a intuição reinava, onde o coração era o guia e os olhos, os portais para uma realidade mais profunda. Mas então, algo mudou. Uma transformação silenciosa, insidiosa, que virou nossa compreensão do avesso. De repente, fomos ensinados que a mente não guia a matéria, mas é um subproduto dela. É o cérebro que cria a mente, nos dizem. Se você não vê, não existe. Se não pode medir, não é real. Nossa intuição, antes um farol, tornou-se um inimigo a ser domesticado. Não confie nos seus olhos. Ecoa a nova doutrina. Confie nos dados, nas ferramentas, na teoria. A verdade metafórica, rica em significado e interconexão, foi esmagada sob o peso da literalidade. Não é de se admirar que o aprendizado se torne tão árduo, tão contraintuitivo, quando somos forçados a absorver ideias que chocam com nossa própria essência humana. Somos máquinas de aprendizado, sim, mas o que aprendemos se tornou uma ferramenta para nossa própria desconstrução.
Com a ascensão das sociedades de massa, um novo problema surgiu, monumental em sua escala. Como controlar milhões? Como harmonizar a vontade de uma população inteira, submetê-la a uma ordem, a uma hierarquia? Cada civilização antiga buscou sua própria resposta. Na China, a burocracia, o sistema de exames civis que transformava a ambição individual em coesão social, moldando gerações a uma única meta. Na civilização do Vale do Indo, a religião da igualdade e paz, uma proto-budismo, garantiu a prosperidade. A Mesopotâmia, sem defesas naturais, encontrou a unidade na guerra incessante, um inimigo comum forjando uma identidade compartilhada. Mas foi no Egito, o mais influente e poderoso império por milênios, que a solução se tornou divina e profundamente perturbadora. O faraó, um Deus vivo, sua palavra, lei, sua existência, a própria ordem do cosmo. Todos devem obedecer ao seu Deus, era o credo. Mas aqui reside a fenda na ilusão. O faraó não era um Deus, ele era um homem, vulnerável. E para um homem controlar um império em um mundo onde a inveja e a traição espreitavam em cada sombra, a mera divindade não bastava. Precisava-se de algo mais. Algo que transcenderia a humanidade e garantiria sua sobrevivência. E, mais importante, sua eficácia como ferramenta de controle. Esquecemos o que a escola nos ensinou sobre liderança, responsabilidade, sabedoria, empatia. Esqueça. Analise os grandes líderes de hoje. Putin, Trump, nomes que ecoam poder e controvérsia. Eles compartilham 3 pilares, não de virtude, mas de dominação. O primeiro, imprevisibilidade. O líder que é um mistério. Ninguém pode antecipar seus movimentos, seus pensamentos. O segundo, alta tolerância ao estresse, críticas, ódio, pressão inimaginável. E eles dormem como bebês. Não ligo, é o mantra. Eles não apenas sobrevivem ao caos, eles o habitam. E o terceiro, o mais gélido de todos, falta de empatia. Não se importam com o que acontece aos outros, só se importam consigo mesmos. A sobrevivência do mais apto, levada à sua manifestação mais brutal. Essas, meus amigos, são as verdadeiras habilidades da liderança no grande jogo do poder. Mas há uma palavra que encapsula todas essas características. Uma palavra que define o estado mental que permite tal desapego. Uma palavra que, uma vez compreendida, abre as portas para o entendimento da mais sofisticada forma de manipulação. Essa palavra é dissociação. É quando sua mente, por um instante ou por uma vida, decide abandonar o corpo. É como se você se tornasse um observador de sua própria existência, vendo tudo acontecer com um distanciamento frio, como quem assiste a um filme. Você está na tela, mas também na plateia. Essa lacuna, esse abismo entre mente e corpo, entre emoção e ação, que gera a imprevisibilidade, a tolerância ao estresse e a ausência de empatia. É o estado de múltiplas personalidades. É a ferramenta que transforma um homem em um espectro, em um fantoche. E é o primeiro passo para o controle total. O Egito Antigo sabia disso. E eles não apenas o praticavam, eles o aperfeiçoavam. E se eu dissesse que você é, de certa forma, o próximo faraó? Nós fomos ensinados a ver mitos como histórias. Contos para crianças, metáforas morais, relíquias de uma fé primitiva. Mas e se eu dissesse que, para os antigos mestres do controle, a mitologia egípcia não era uma história para ser acreditada, mas um roteiro para ser atuado? Não era algo a ser lido, mas um conjunto de instruções para a mais brutal e eficaz forma de programação mental já concebida. Pense na trindade central: Ra, Osíris, Horus, o Deus Sol, fonte da vida, o Deus da civilização, o faraó justo, o Deus da realeza, o vingador do trono. 3 pilares de uma narrativa que, à primeira vista, parece uma epopeia divina, mas que, na verdade, era a chave para a fragmentação da alma de um homem. Ra, o herói virtuoso, travando uma batalha eterna contra a escuridão, renascendo a cada manhã. Osíris, o rei benevolente, traído, desmembrado, vítima passiva da inveja. E Horus, o filho vingador, que ascende ao trono após um embate brutal.
Histórias distintas, personagens arquetípicos. Mas os sacerdotes egípcios, os verdadeiros arquitetos do poder por trás do trono, entendiam algo que a modernidade esqueceu. Quando você encena uma vida, você se torna essa vida. Especialmente quando essa encenação é brutal, repetitiva e ocorre sob estados alterados de consciência. Porque se você pode controlar a experiência de alguém, você controla suas memórias. E ao controlar memórias, você controla a própria identidade. A receita era tão engenhosa quanto cruel. Imagine o faraó nascido para a divindade, mas treinado para a dissociação. Sob o efeito de potentes psicodélicos, drogas que intensificam a experiência, tornando o irreal indistinguível do real, ele era mergulhado em rituais que simulavam o trauma dos próprios deuses. Vestido como Ra, ele seria forçado a encenar o abate da serpente, talvez em um boneco, talvez em uma vítima real, esfaqueando, queimando, estrangulando, até sentir a virilidade brutal do herói. Em seguida, a metamorfose. Transformado em Osíris, ele era colocado em um sarcófago, desmembrado simbolicamente, ou pior, e então o mais perturbador, a ressurreição, muitas vezes envolvendo a humilhação sexual, a recriação da união de Ísis com o Osíris fragmentado para conceber Horus. Essa era a programação, uma orquestração de trauma físico e psicológico, potencializada por substâncias que obliteravam a barreira entre a realidade interna e externa. O objetivo? Fragmentar a mente do faraó criando identidades separadas, o herói virtuoso, Ra, a vítima passiva, Osíris, e a criança vingadora, Horus, cada uma acessível, cada uma ativável, em diferentes circunstâncias. E no centro desse tornado de dor e confusão, emergia a figura de Ísis, não a deusa da lenda, mas a sacerdotisa mestra da manipulação. Ela era o porto seguro na tempestade de trauma, a voz gentil que sussurrava consolo, a presença que oferecia intimidade nos momentos de maior vulnerabilidade. Ela acalmaria o faraó, teria-se relações com ele, tornando-o completamente dependente. Ísis não era apenas uma figura materna, ela era a controladora final. Com a mente do faraó fragmentada e sua lealdade transferida para a figura de Ísis, os sacerdotes tinham o poder absoluto. Porque cada uma dessas identidades podia ser ativada com um gatilho. E o mais primário e sutil desses gatilhos, o olfato. Em um palácio onde diferentes ambientes possuíam diferentes aromas, incenso para Ra, talvez rosas para Osíris, a simples mudança de um perfume no ar poderia invocar uma emoção específica, uma memória programada, uma identidade diferente. O faraó no trono, confrontado com uma decisão crucial, era exposto a um aroma. E sem saber, uma parte diferente de sua mente assumia o comando, ditando sua escolha. Isso não é ficção. É a engenharia da identidade. Você pode pensar, isso é coisa de faraós, de tempos antigos. Mas não se engane. Nós, cada um de nós, somos programáveis em algum nível. Não somos, por exemplo, o mesmo eu em casa com a família, no trabalho com os colegas ou em um ambiente social. Diferentes circunstâncias ativam diferentes identidades, diferentes emoções, diferentes comportamentos. Mas o faraó era a versão hiperprogramada disso, um mestre em criar assassinos. Sim, basta um coquetel de psicodélicos, um treinamento repetitivo de tiro e uma palavra gatilho, a cadabra, por exemplo, associada ao ato. O homem que ouve a palavra, sem memória consciente, pega a arma e atira. O segredo? O treinamento muscular, a memória do subconsciente. Ele se torna um robô sexual, um robô assassino, ou até um robô assassino sexual. É o grande segredo da fragilidade humana. Você foi avisado que as técnicas do Antigo Egito não morreram, que os métodos de programação mental, aperfeiçoados pelos sacerdotes para controlar faraós, não foram esquecidos pela história. Pelo contrário, foram meticulosamente estudados, aprimorados e reintroduzidos no palco global com um novo nome, uma nova justificativa, mas com a mesma intenção perversa. O ano é 2001. O mundo arde sob o impacto do 11 de setembro. A América, sedenta por vingança e controle, declara a guerra ao terror.
E nessa guerra, a primeira baixa não foi apenas a verdade, mas a própria sanidade e humanidade. Entramos no inferno terrestre de Abu Ghraib, no Iraque, um nome que hoje evoca imagens de barbárie, tortura e desespero. O que vimos ali eram não apenas aberrações cometidas por soldados fora de controle, mas sim o resultado de um programa meticulosamente projetado, não por generais, mas por psicólogos. Sim, você ouviu bem, psicólogos, contratados pela CIA, com um orçamento de 80 milhões de dólares, para desenvolver e implementar o que chamaram de interrogatório aprimorado. O objetivo declarado: mudar a mentalidade dos terroristas, transformar o Ra, o herói virtuoso e combativo, no Osíris, a vítima passiva e submissa. A teoria por trás? O desamparo aprendido, um conceito que, ironicamente, foi cooptado por um dos pais da psicologia positiva. Uma fachada conveniente para uma agenda sinistra. Mas se a intenção era transformar terroristas em cidadãos, o resultado foi catastrófico. Ou foi precisamente o resultado desejado? Porque depois da passagem da CIA, a tortura não produziu docilidade. Produziu o Estado Islâmico, o ISIS. Você percebe a ironia? ISIS, a deusa egípcia que salvou Osíris, que deu à luz Horus. Uma mera coincidência no nome de uma das mais brutais organizações terroristas que o mundo já viu? Talvez não. Muitos acadêmicos, muitos jornalistas investigativos descobriram uma conexão direta. Combatentes do ISIS não eram radicalizados antes de sua captura. Muitos foram empurrados para o extremismo enquanto estavam sob custódia americana, em prisões onde a psicologia era aplicada não para curar, mas para quebrar. Os estúpidos, de 80 milhões de dólares, pensaram que transformariam Ra em Osíris. Em vez disso, transformaram Osíris em um Ra muito mais letal. Olha o que é ainda mais aterrador. Eles queriam exatamente isso. A verdade, como sempre, está nas sombras e nas palavras dos sobreviventes. Homens como Abu Zubaydah, um cidadão saudita, cuja memória, apesar do trauma indizível, manteve os detalhes mais sombrios. E quando ele relata sua experiência, um calafrio percorre a espinha. Você se lembra do roteiro egípcio? A alimentação forçada, o afogamento simulado, o sepultamento em caixões, a humilhação sexual. As brocas usadas para cortar o corpo. Não é familiar. Não é exatamente o mesmo script que os sacerdotes egípcios usavam para programar o faraó há 5 milênios? A história não se repete. Ela é reencenada. As técnicas são idênticas. A intenção é a mesma. Não estavam buscando informação. Estavam buscando criar algo muito mais perigoso. Algo que transcende a mera submissão. Estavam buscando criar drones humanos. Porque a inteligência militar, as agências de segurança, eles não queriam apenas deter o terror. Eles queriam controlá-lo. Queriam uma força que pudesse ser ativada, programada e lançada no caos do Oriente Médio ou onde mais fosse conveniente. Uma força que, em sua essência, não tivesse vontade própria. Em sua essência, eram os novos faraós, não mais os governantes, mas as armas. E o fracasso de Abu Ghraib e Guantánamo não foi um fracasso, foi um sucesso retumbante. ISIS é a criação. ISIS é o caos programado. Uma ferramenta, uma marionete em um palco global. E se o que aconteceu nas celas escuras do Iraque e nas branjas de Guantánamo foi apenas o ápice de um projeto muito maior? Um projeto que já estava em andando muito antes, com alvos muito mais próximos do que você imagina. Se você pensou que os horrores de Abu Ghraib e Guantánamo eram um desvio, um acidente isolado, prepare-se. Porque o pesadelo moderno da manipulação mental não começou nas areias do Oriente Médio, mas em laboratórios frios, em solo americano, sob a égide da mais poderosa agência de inteligência do mundo. O palco foi montado muito antes, na metade do século XX, quando o fervor da Guerra Fria acendeu a paranoia e a busca desesperada por uma arma que pudesse redefinir a própria natureza do conflito, o controle da mente humana. Foi assim que nasceu o MKUltra. Por décadas foi tratado como a mais selvagem das teorias da conspiração. Sussurros sobre cientistas do governo que experimentavam drogas psicotrópicas, hipnose e tortura em cobaias humanas.
Delírios, diziam. Mentiras fabricadas por mentes paranoicas. Mas então a verdade, como sempre, encontrou uma fresta para emergir. O próprio governo dos Estados Unidos, a própria CIA, foi forçada a admitir. Sim, nós fizemos isso. Uma confissão chocante, mas incompleta. Pois o que nos foi revelado era apenas a ponta de um iceberg de escuridão. O programa, liderado por um químico de nome Sidney Goebel, tinha um único e ambicioso objetivo: desvendar os segredos da lavagem cerebral, de quebrar a vontade humana e reconstruí-la à sua imagem e semelhança. O MKUltra não era para inimigos estrangeiros, não no início. Suas vítimas eram, muitas vezes, cidadãos americanos inocentes, pacientes psiquiátricos, prisioneiros, soldados e, sim, até crianças. Eles eram submetidos a um arsenal de técnicas que pareciam saídas de um romance distópico. Doses maciças de LSD, hipnose profunda, privação sensorial, choques elétricos, privação do sono, técnicas de interrogatório extremas. Tudo para encontrar o ponto de ruptura, o limiar onde a mente humana cederia e se tornaria maleável. Os documentos mais sensíveis, os mais comprometedores, foram destruídos pelos próprios participantes. Apagados da história, mas não da memória daqueles que foram quebrados, nem da nossa, que agora investigamos essa ferida aberta. Imagine a cena. Em clínicas secretas e porões governamentais, homens e mulheres eram reduzidos ao seu estado mais básico, suas identidades desfeitas, suas memórias reescritas. Não era ficção científica, era engenharia social em tempo real. E a lógica era brutalmente simples. Se podemos criar um robô assassino, um robô espião, um robô qualquer, a nossa vantagem estratégica seria incalculável. Eles até estabeleceram bordéis, não por prazer, mas para experimentar os efeitos do LSD em indivíduos incautos, observando-os, analisando-os, tentando decifrar os códigos da mente. Uma busca insana pelo controle total, financiada com o dinheiro do contribuinte, justificada em nome da segurança nacional. Mas o que eles realmente descobriram? E quais as verdadeiras implicações? Os especialistas te dirão que o MKUltra foi um fracasso e seus resultados foram terríveis. Mas será mesmo? Pense. O que é a mídia social? O que é o bombardeio incessante de informações e gatilhos emocionais? O que é a psiquiatria moderna que, para cada desconforto, oferece uma pílula, uma solução química? Como eles sabem que esses medicamentos funcionam? O que o MKUltra realmente nos ensinou foi a eficácia da manipulação psicológica em escala. Seus resultados não foram jogados fora. Eles foram espalhados pela sociedade. Infiltraram-se nas práticas, nas abordagens, nos próprios fundamentos de como entendemos a mente humana, porque talvez o objetivo não fosse criar super-espiões. Talvez fosse transformar a sociedade inteira em um campo de testes, e cada um de nós, sem saber, em um participante, em um novo faraó. A confissão da CIA sobre o MKUltra foi uma admissão de culpa, sim, mas foi também uma cortina de fumaça, uma forma de dizer: isso é passado, não fazemos mais isso. Mas e se eu dissesse que os resultados terríveis e o fim do programa foram apenas uma reformulação, uma reembalagem? E se o verdadeiro sucesso do MKUltra não foi criar um agente secreto perfeito, mas sim semear as sementes da programação em cada aspecto da nossa vida cotidiana, tornando cada um de nós o alvo, o experimento, o faraó da nova era? Pense nas características que buscávamos nos líderes, aquelas que definem a dissociação, imprevisibilidade, alta tolerância ao estresse e a falta de empatia. O que acontece quando a busca por essas características se torna não uma anomalia, mas a norma? A nova psicologia nos ensina a gerenciar o estresse, a ser flexível, a se adaptar. Mas o que se adapta a esse cenário é a capacidade de nossa própria mente de se desconectar, de se dissociar para sobreviver. Não é de se espantar que, paradoxalmente, a profissão que lida com a mente, a psicologia, tenha uma taxa tão alta de transtornos mentais entre seus próprios praticantes. Seu psicólogo, aquele a quem você confia sua alma, pode estar mais quebrado do que você. É uma ironia cruel, não é? E quantos de nós
ou de nossos conhecidos podem dizer com sinceridade que saíram de anos de terapia realmente curados, com suas vidas transformadas. Para muitas outras doenças, o tratamento tem uma taxa de sucesso clara. Você quebra a perna, vai ao médico, ela cura. Mas para a mente, a cura é evasiva, a melhora é subjetiva. Não será isso um sinal? Um sinal de que talvez a psicologia moderna, em vez de nos libertar, nos mantém em um estado de dependência, de gerenciamento de sintomas, mas nunca de verdadeira autonomia? E se a cura oferecida não for para a nossa mente, mas para nos tornar mais dóceis, mais programáveis? As mesmas técnicas usadas no MKUltra para quebrar e reprogramar tornaram-se de forma diluída e aceitável parte do nosso tecido social. A educação em massa, a busca por conformidade, a supressão da intuição em favor da razão e dos dados, tudo isso ecoa as lições dos antigos sacerdotes egípcios e a constante busca por felicidade através do consumo, da validação externa, da performance. O que acontece quando o controle externo se torna tão internalizado que nem o percebemos? Quando a prisão se torna a sua própria mente, lembra-se da miséria da dissociação que só encontra alívio em infligir miséria aos outros? E se os arquitetos desse sistema não buscam a felicidade, mas sim perpetuar um ciclo de infelicidade controlada, onde o poder é o único consolo? Eles não precisam mais amarrar você a uma cadeira em um laboratório secreto. Não precisam de drogas psicodélicas, embora a sociedade ofereça as suas próprias, porque eles aprenderam a usar o ambiente, a usar a cultura, a usar a tecnologia, a usar a própria estrutura de como vivemos e interagimos para moldar e controlar. As identidades que você assume em diferentes contextos, o eu online, o eu no trabalho, o eu em família, não são apenas facetas de quem você é. Elas são os gatilhos, os cheiros invisíveis que ativam as suas personalidades programadas. Porque você, Valéria, e eu e cada um de nós, carregamos dentro de si os vestígios desse legado milenar. Somos, em um nível que mal podemos conceber, os novos faraós, programados, controlados, e muitas vezes sem a menor ideia. Mas se essa é a nossa realidade, quem são os sacerdotes agora? E onde eles estão? Se o faraó era a tela de projeção da programação e o MKUltra, o laboratório secreto, então a nossa era é o teatro global. Um palco onde bilhões de mentes são conectadas, entrelaçadas e sutilmente, imperceptivelmente, manipuladas. A ferramenta mais poderosa de controle social da história humana não são exércitos, não são leis, não são religiões impostas. É a informação. E no centro dessa teia, desse complexo ecossistema de controle, está a internet. As mídias sociais. Você acredita que são plataformas neutras, criações de gênios tecnológicos, buscando conectar a humanidade? Permita-me desmistificar essa crença. Porque por trás da fachada de inovação e liberdade de expressão, jaz uma arquitetura de poder que ecoa as fundações mais antigas da dominação. Quem construiu a internet? Quem financiou a sua infraestrutura colossal, os cabos que serpentem pelos oceanos, as torres que se erguem sobre continentes? Foi o desejo altruísta de gênios do Vale do Silício? Ou o imperativo estratégico de uma superpotência em busca de controle? A resposta, em sua simplicidade, é devastadora. Os militares dos IPEUA. A infraestrutura que sustenta o Facebook, o Twitter, ou X como queira, o YouTube, não foi construída por capricho. Foi uma criação pensada, planejada, financiada para um propósito estratégico. Por que o fariam gratuitamente? Por que investiriam bilhões em uma rede global que superficialmente só serve para conectar amigos e vender anúncios? A face pública da internet, os seus feeds, os seus vídeos, as suas interações, é apenas a ponta do iceberg. Abaixo da superfície, há uma rede de controle, monitoramento e influência que é tão vasta quanto invisível. As plataformas que você usa para se conectar são a vitrine, mas a loja, os bastidores, a verdadeira engrenagem de controle é protegida e operada por uma força muito mais antiga e implacável. Essa não é uma teoria da conspiração,
é uma análise dos fatos. O que você curte, o que você compartilha, o que você comenta, cada ação, cada interação é um dado. Um dado que alimenta algoritmos, que mapeia suas preferências, seus medos, seus desejos, que constrói um perfil tão detalhado de você que muitas vezes ele conhece você melhor do que você mesmo. Não é uma conexão, é uma vigilância. Não é uma plataforma. É um laboratório de comportamento humano em escala massiva, aprimorando as lições do MKUltra, mas sem os porões sombrios ou os escândalos públicos. E qual o objetivo? Controle social, em sua forma mais refinada. Assim como os antigos faraós precisavam de um povo coeso e obediente, assim, as potências modernas precisam de uma população que possa ser engajada, orientada, programada, para consumir, para reagir, para crer no que lhes é ditado. A dissonância cognitiva, a capacidade de crer em duas verdades contraditórias simultaneamente, é a nova normalidade. As redes sociais, com seus echo chambers e algoritmos que reforçam preconceitos, são os novos psicodélicos, alterando a percepção da realidade, moldando a crença, fragmentando a identidade. Você é o estudante que busca a validação online, o empregado que teme a exclusão, o amigo que segue a narrativa predominante. Não é a mídia que é controlada pelo governo como se fosse um conselho editorial. É o próprio meio, a própria arquitetura da informação, que foi projetada para ser uma ferramenta de controle. Os bilionários da tecnologia, os gênios que mudaram o mundo, são apenas os gerentes de superfície, os rostos públicos de um sistema muito mais profundo e antigo. Eles são os novos sacerdotes, oferecendo o incenso da conexão e da validação, enquanto nos prendem em uma teia invisível. Você não está mais lutando contra uma serpente em um ritual secreto. Você está lutando contra algoritmos, contra engenheiros comportamentais, contra um sistema que conhece seus medos e anseios melhor do que você. E a sua liberdade, a sua identidade, a sua própria mente estão em jogo. A cortina se abriu, Valéria, mas a peça mal começou. Nós desvendamos as raízes do controle mental nos rituais egípcios, sua ressurreição no MKUltra e sua infiltração na nossa era digital. Mas por que os faraós, a família real, se submetiam a tais horrores? Por que os próprios sacerdotes se sujeitavam a tais experimentos? A resposta reside em uma das mais profundas e assustadoras manipulações, a da própria experiência espiritual. Porque para eles, o trauma não era apenas uma ferramenta de controle, era uma porta para o que eles acreditavam ser o mundo espiritual, uma forma de transcender a realidade e alcançar uma sabedoria divina. E eles tinham um método que mesmo hoje fascina e perturba, a experiência de quase morte, EQM. Milhares de relatos de todas as culturas, de todos os tempos, descrevem o mesmo padrão: a separação do corpo, o túnel de luz, o encontro com uma entidade divina, a sensação avassaladora de amor e paz. E a mensagem universal: não é sua hora, você deve voltar e contar a verdade. A família real egípcia, através de psicodélicos e traumas intencionais, afogamentos, simulações de morte, privação extrema, buscava precisamente esse estado. Eles queriam se sentir divinos, acessar a sabedoria do outro lado. Os sacerdotes, os verdadeiros mestres, eram os primeiros a experimentar. Eles se afogavam, se mutilavam, jejuavam até o limite da morte, tudo para desvendar os segredos do que reside além do véu. E descobriram que nessas fronteiras tênues entre a vida e a morte, a mente é mais vulnerável, mais maleável, mais programável. Eles não eram apenas controladores, eram exploradores das profundezas da consciência para seu próprio benefício. E essa verdade que eles encontravam no mundo espiritual era a validação de seu sistema, porque nas EQMs há o que chamam de revisão de vida. Um momento em que você vê, sente e compreende cada ato que cometeu, cada dor que causou. E se você viveu uma vida de maldade, de dissociação, de dor infligida aos outros, essa revisão se torna o seu próprio inferno, porque pela primeira vez você sente a dor que causou, a dor que sua mente dissociada o impediu de sentir em vida. O inferno
não é um lugar de fogo e enxofre. É a sua própria consciência finalmente confrontada com a verdade nua e crua de suas ações. E o céu é a revelação do bem que você fez, do amor que irradiou, a energia positiva e negativa que você criou na Terra. Não há diferença entre céu e inferno em sua natureza física, mas sim na sua natureza energética. E se a única coisa que permanece após a morte é o amor, então, quanto mais amor você tem, mais alto você pode ascender. Menos amor, você fica preso, condenado a repetir o ciclo, a voltar e fazer de novo. Então, o paradoxo final se revela. Aqueles que detêm o poder através da dissociação, aqueles que se tornam robôs para controlar robôs, são eles mesmos prisioneiros. Prisioneiros de uma existência sem felicidade real, condenados a uma busca incessante por controle para mitigar sua própria miséria. Eles podem ter programado os faraós, eles podem ter criado o ISIS, eles podem manipular as massas através da internet. Mas a que custo? Ao custo de sua própria humanidade, sua própria alma. A lição dos antigos egípcios, dos sacerdotes que exploraram o limiar da morte, não é apenas sobre como controlar os outros, é também sobre o preço final desse controle. O preço da alma, a dissociação, a falta de empatia, a busca incessante por poder. Tudo leva a um vazio existencial, que nem mesmo a dominação total pode preencher. Nós desvendamos. Nós questionamos. Nós nos recusamos a aceitar as narrativas superficiais que nos são oferecidas diariamente. Atravessamos milênios, das areias escaldantes do Egito Antigo, aos corredores gelados de laboratórios secretos e aos campos de batalha invisíveis da era digital. O que descobrimos é um eco persistente, um padrão que se repete com uma consistência aterrorizante. A mente humana, em sua complexidade e fragilidade, sempre foi e continua sendo o campo de batalha definitivo para o controle. Vimos que a arma secreta das sociedades ocultas e dos poderes por trás do trono não é a força bruta, mas a reengenharia da percepção, a capacidade de moldar não apenas o que pensamos, mas como pensamos, começando com a lenta e insidiosa subversão da intuição e da verdade metafórica, em favor de uma literalidade palpável, mensurável, controlável. Transformamos a mente de uma força geradora em um mero subproduto do cérebro, tornando-nos desde o princípio mais vulneráveis à manipulação externa. O Egito Antigo não foi apenas o berço da civilização, mas o laboratório primordial dessa engenharia da alma. A mitologia de Ra, Osíris e Horus não era um conto de fadas, mas um manual de operações, um roteiro de traumas e rituais psicodélicos, meticulosamente desenhado pelos sacerdotes para fragmentar a identidade do faraó, para criar nele múltiplas personalidades, o herói, a vítima, o vingador, ativáveis por meros gatilhos sensoriais, como um perfume específico. A deusa Ísis, outrora símbolo de maternidade, redefinida como a arquiteta da dependência emocional, a controladora suprema que sussurrava instruções no ouvido do faraó em seus momentos de maior vulnerabilidade. A dissociação, a imprevisibilidade, a tolerância ao estresse e a ausência de empatia, as qualidades dos grandes líderes, não eram traços de caráter, mas produtos de uma programação brutal, uma programação que buscava, na dor e na quase morte, um acesso pervertido ao divino, solidificando o controle dos sacerdotes e, em última instância, de um sistema. E essa era a verdade que nos recusamos a ver, mas que agora é inegável. As técnicas do Antigo Egito não foram perdidas. Elas foram preservadas, estudadas e reativadas. Após os eventos de 11 de setembro, em nome da guerra ao terror, o que aconteceu nas celas de Abu Ghraib e Guantánamo não foi um erro, nem um desvio de conduta. Foi uma reencenação, um renascimento dos rituais egípcios de trauma e programação, agora sob a alcunha de interrogatório aprimorado. Psicólogos da CIA, financiado com milhões de dólares, replicaram o script de Osíris, buscando quebrar a mente dos prisioneiros. Mas o que emergiu dessa escuridão foi algo muito mais sinistro. O ISIS, um grupo terrorista cujo nome ecoa a controladora egípcia e cujos combatentes, radicalizados nas próprias prisões americanas,
se tornaram os novos drones humanos. Criaturas programadas, desprovidas de empatia, lançadas no caos para perpetuar uma agenda que os transcende. O experimento não falhou. Ele funcionou perfeitamente, criando o caos como ferramenta de poder. A trilha nos levou ainda mais fundo, aos experimentos secretos do projeto MKUltra da CIA, na metade do século XX, onde cidadãos americanos, incluindo crianças, foram submetidos a um terror psicológico e químico inominável. Drogas, hipnose, privação sensorial, tudo para desvendar os segredos da lavagem cerebral. Por décadas negado, depois minimizado, o MKUltra foi apresentado como um fracasso. Mas a verdade é que seus resultados foram bem-sucedidos demais para serem descartados. Eles não desapareceram. Eles se infiltraram. Nas metodologias da psicologia moderna, que nos ensina a gerenciar emoções em vez de senti-las, na educação de massa, que valoriza a conformidade acima da intuição, e, mais insidiosamente, na própria arquitetura da nossa comunicação e interações sociais, a internet e as mídias sociais. Quem construiu a internet? Quem protege a sua infraestrutura vital? Os militares dos eu. As plataformas que hoje usamos para conectar e expressar são, em sua essência, laboratórios de comportamento em massa. Cada curtida, cada compartilhamento, cada algoritmo que nos personaliza, nos molda. Eles não precisam mais nos amarrar a cadeiras. A prisão é agora mais sutil, mais confortável, mais viciante. Você é o faraó agora. Cada um de nós, programado em um nível que mal podemos conceber, ativados por gatilhos invisíveis, emocionais, digitais, que nos levam a consumir, a reagir, a odiar, a amar, de acordo com um script que não é nosso. A busca incessante por felicidade, através da validação externa, do consumo, da performance, nos mantém em um ciclo de miséria sutil, que só serve para alimentar aqueles que lucram com nossa dissociação. Porque, como aprendemos, aqueles que governam pela dissociação não encontram felicidade, apenas um vazio que tentam preencher, infligindo miséria aos outros. O passado não é um prelúdio, é um espelho. As correntes invisíveis que prendiam o faraó em seu trono são as mesmas que nos prendem às nossas telas, às nossas ideologias, às nossas identidades fabricadas. A ilusão de que somos livres ou despertos é, muitas vezes, a camada mais sofisticada da programação. A única coisa que nos resta, a única arma contra essa escuridão, é a capacidade de questionar, de duvidar, de sentir nossa intuição, de recusar o script, de buscar a verdade, não a que nos é imposta, mas aquela que ressoa com a nossa essência mais profunda. O caminho para a liberdade não está em derrubar impérios externos, mas em libertar a mente da prisão que foi construída em seu interior. E isso, Valéria, começa agora, com você. Fique atento, o próximo ato já começou. Se este vídeo abriu sua visão, compartilhe com quem ainda está dormindo. Curta, comente e siga o canal. As próximas revelações não estarão nos jornais, estarão aqui. E quando o próximo episódio chegar, você vai saber o que poucos sabem. O fim começou. Como o MKUltra e o ISIS reescreveram a realidade texto para Thumb. O fim começou? Isso é MKUltra hoje. O fim começou? Neste documentário investigativo explosivo, desvendamos como o MKUltra e o ISIS não apenas alteraram a história, mas reescreveram a realidade da sua mente. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre controle. Resumo contextual. Explore a chocante linhagem de manipulação mental, dos rituais faraônicos que programavam a elite, aos experimentos obscuros do projeto MKUltra, que fragmentaram mentes inocentes. Descubra a conexão perturbadora entre a tortura de prisioneiros e a ascensão do ISIS, revelando um plano maior de engenharia social. Este filme investiga como essas táticas milenares de dissociação e controle continuam a moldar nossa percepção através das mídias sociais, transformando a sociedade em um campo de testes e cada um de nós, sem saber, em um alvo. Chamada para a ação. Se este vídeo abriu sua visão para as correntes invisíveis que nos prendem, compartilhe com quem ainda está dormindo, curta, comente e siga o canal. As próximas revelações não estarão nos jornais, estarão aqui.
Bloco de hashtags relevantes. Literwo MK Ultra. ISIS. Controle mental. Mente humana. Manipulacal. Documentário investigativo. Teoria da conspiracal. Sociedades secretas. Verdade oculta. Fim Comecou.